Fala galera, tudo bem? A gente está aqui com o Diogo Guerra, um cara realmente especialista em vendas consultivas, partnership, é um cara que tem uma experiência aí de longo prazo, quase 15 anos ou mais de 15 anos, me perdoa se eu estiver falando besteira, com Eu acho que vendas, mais de 15 anos. mais de 15 anos. Ele está aqui em São José do Rio Preto para comandar uma mentoria na Talkstars e ele vai fazer essa imersão e vai contar um pouquinho de tudo que ele já viveu e também manusear a galera. Eu vou ter o prazer de estar lá presente, vou estar lá, eu e o Derek, a gente vai estar tentando contribuir da melhor forma possível e te enchendo o saco de fazer perguntas. Você vê que o Derek é muito chato fazer perguntas. Tá o tempo inteiro com a mão erguida lá. Já vou ficar de olho nele. Mas ó, você tem 3 perguntas e acabou. Vai ter uma cota de perguntas. Não, vamos lá pra isso, cara. Bom, Diogo, fica à vontade, se apresente pra galera, conta um pouquinho das suas histórias, do que você já viveu, pra galera te conhecer um pouquinho e aí depois a gente vai tocando nosso bate-papo, pode ser? Beleza, claro. Então, eu sou o Diogo, tenho 38 anos, sou pai de 2 meninos, casado com a Keila. Moro hoje em Cascavel, no Paraná, no oeste do Paraná, mas sou de Bagé, no Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar com vendas na área de veículos, com venda de veículos. Na verdade, caí por acidente. Foi até engraçado. Eu era militar do Exército no Rio Grande do Sul. Nossa, mas começou a ficar diferente. Militar, venda de carro. Fiquei 3 anos no Exército e aí eu era temporário, decidi sair e vim para o Paraná, onde um primo meu morava na época, para ganhar vida. Falei, cara, eu vim para uma cidade maior, né? Morava numa cidade interior. Uma cidade maior, acho que aqui eu vou conseguir um emprego bom, né? Um lugar legal. E aí eu fui fazer uma entrevista em uma concessionária e a vaga era para vendas. E eu fui... A entrevista começou cedo, tipo 1h30, e eram uns 10 candidatos e o pessoal ia sendo eliminado ali, conforme as dinâmicas e as conversas. E eu, imagina, molecão, né? 20 anos, 21 anos tinha na época. E eu fui ficando. Falei, cara, eu acho que eu vou ficar, né? Eu acho que vai dar certo. E aí chegou no final, ficou eu e um candidato, um outro vendedor mais velho, com experiência de mercado e tal, e tinha uma vaga. Aí o último estágio era sentar com o diretor da empresa e conversar com ele. Eu sentei à mesa, como aqui eu tô, o Douglas, e o cara olhou pra minha cara e falou, cara, para vendedor você não serve, mas eu tenho uma vaga no administrativo da oficina para fazer o processo de garantia da oficina, quando quebra uma peça e troca em garantia e tal. Você topa? Eu falei, topa, vambora. E aí ali eu comecei, fiquei 1 ano e pouco. Eu fui conhecendo o pessoal e acompanhava os vendedores, achava legal os vendedores, né? Negociando e tal. E eu lembro, até na época eu ganhava tipo 700, 800 reais, isso, né? 15, 16 anos atrás. 16 anos atrás já. Eu tava querendo virar vendedor. E aí eu peguei um vendedor, era uma concessionária da Mitsubishi. Eu peguei um vendedor conversando com um médico no balcão ali, trocando uma ideia, e ele falou, não, doutor, pelo amor de Deus, o senhor tem que comprar esse carro, a parcela vai ficar 5 mil. O que é 5 mil pro senhor? E eu ouvindo aquilo ali no balcão de peça, cara. Falei, gente, que mundo é esse, cara? Primeiro erro de vendas, né? Comparar o bolso do cliente com o nosso. Falei, cara, que mundo é esse, velho? E aí eu participava, né? Eles iam fazer treinamento de vendas, eu pedia pra ir junto. Ia ter feirão, essas feiras de cidade, sim, exposição e tal, eu pedia para ir junto, e aí como eu conhecia da parte mecânica dos carros, né, e eles me levavam, eu fazia um primeiro atendimento ali, mostrava os carros, falava dos carros, quando entrava na negociação eu chamava um vendedor. E ali eu comecei a aprender vendas com eles, participar, até que eles me levaram para o time de vendas, e aí de lá para cá não saí mais. E como que é essa virada, né? Tipo assim, quando a gente, pelo menos em Rio Preto, não sei, em Cascavel, quando a gente fala de venda automotiva, venda de carros, perdão, tem quase que um preconceito. Aqui tem uma lenda que o vendedor vai te enfiar qualquer coisa. E como que você saiu, não sei se lá é esse mercado igual aqui, de uma venda de vou te empurrar algo que às vezes nem é bom para você, para uma venda consultiva? Então, o mercado de veículos ele mudou muito de alguns anos para cá, tá? O cliente hoje ele sabe mais sobre o carro do que o vendedor. Então o perfil do vendedor também mudou. Tá? Eu trabalhei sim com muitos vendedores que têm esse perfil, tá? Mas fui vendo ao longo ali do passar do tempo que a galera que começou a entrar nesse mercado era uma galera que estudava mais. As empresas começaram a investir mais em treinamento e processo, tá? E os picareta, eles foram sendo expelidos do mercado.
Por quê? Porque as concessionárias também, com o passar do tempo, as margens vão ficando cada vez menores por concessionário. Tá? Eu lembro de ter trabalhado com o pessoal das antigas, teve uma vez um avaliador, trabalhava comigo, nossa, ele já tinha, sei lá, 40 anos de mercado, cara. E ele me contava, falou, cara, quando eu comecei a vender, o vendedor de carro era visto como um médico, assim. Cara, você entrava numa loja e com a roupa lá da Ford, né, da Fiat, da GM, o cara ganhava bem pra caramba. Esses caras ganhavam muito dinheiro. Vendia F1000. Esse cara vendeu Corcel. Esse cara que eu tô falando pra vocês. Marcão. Ele vendia Corcel 0 km. Então, assim, então esse perfil foi mudando, as margens cada vez menores e tal. Então as concessionárias foram indo para esse caminho. Olhando indicador, trabalhando marketing, treinamento, processo. Então, lá em Cascavel, uma das concessionárias que eu fiquei mais tempo, foi a minha grande escola de processos. Sim, eu vi coisas lá dentro de uma concessionária de carro, que tem muita empresa de tech que não tem. Caramba. Então, assim, o mercado se profissionalizou porque também ficou mais justo, mais apertado, né? Posso fazer uma observação? Claro. Por exemplo, Derek, se você quiser colaborar, como que a gente fala? Por exemplo, a gente tem vivido muito o que ninguém quer fazer. A gente é uma empresa de marketing e tudo mais. O que acontece? A gente gera demanda para os caras venderem. E a gente entendeu que alguns cenários é muito crítico vendas. Mas vendas, antes de a gente falar de processo, de método, de venda e tudo mais, tem uma coisa que a gente chama de produto ainda. Hoje, igual você falou, muitas das vezes o cliente ele conhece mais o produto do que o cara que está vendendo. Por exemplo, marketing digital. Muitas vezes o meu vendedor ele vai encontrar um diretor de marketing e um diretor de vendas para fazer a venda do nosso trabalho. Então ele vai encontrar um cara que tem uma carreira incrível na área de marketing, tanto na parte que ele veio de publicidade e tudo mais. Agora sim, o cara totalmente adaptado ao digital e tudo mais. E ele tem também na frente dele um cara que tem uma experiência de vendas muito longo prazo e tudo mais. Se ele não conhecer o produto dele, ele vai ser engolido, ele vai apanhar nessa mesma reunião desse cara. Mas se eu estou falando beleza, da gente, meio de marketing tal, pode ser considerado um serviço complexo e tudo mais. Mas igual você falou, de repente, se o cara for comprar um videogame e ele não souber vender aquele videogame, venda de balcão, o cara foi para comprar e ele não conseguir falar a diferença de repente de um Xbox para um PlayStation 5, ele vai perder a venda ali e vai comprar em outro lugar porque o cara não conseguiu sanar uma dúvida dele. Parece besteira, mas hoje o cara tem tanto acesso à informação que realmente, até em vendas de ticket médio mais baixo, ou vendas consideradas simples, o cara sabe muito mais que o vendedor. E tem muito vendedor, que é o que a gente quer dizer, que é o que a gente contra a objeção o cara não está disposto a estudar, às vezes, nem o produto dele antes de sonhar que tem uma escala de processo e tudo mais. Aqui o Preto é um polo de franchise, não sei se você sabe. Sim, eu fiquei sabendo. Aqui tem muita franqueadora. E a gente vê, tipo assim, o cara vendendo às vezes um modelo de negócio que a taxa de franquia começa em 70, 80, 100 mil reais e a adequação desse imóvel e tudo mais chega a 500 mil reais, 1 milhão. E o cara às vezes... Eu nem tô falando do processo, que é a parte cruel ainda, nem tô falando disso. Eu tô falando de às vezes não conhecer o produto, não conhecer o diferencial, não falar o que é diferente perante o outro concorrente, não fez um benchmark, não conhece nem o que ele tem de vantagem perante os concorrentes. Então, eu acho que, tipo assim, eu não sei se é o interior paulista que a gente vive, por exemplo, a gente vê de fato que antes de ainda de chegar no processo, no problema do processo, no problema de tudo mais, que é a parte que a gente sabe que é difícil, a galera ainda não tá nem se preocupando em estudar mais sobre o próprio produto. Não sei se você encontra essa dificuldade, igual a gente tem encontrado. Assim, tem todos os casos, né? Primeiro, a gente tem que partir de um princípio que não existe fórmula mágica, né? Não existe bala de prata. Tem o que funciona, o que não funciona, o que dá certo para você, não dá certo para mim. Então, o que eu entendo que é um vendedor bom, talvez para você não seja. Tá? O Welter, que é uma fera de vendas. A gente tem perfis bem diferentes, entendeu? E tá tudo certo, desde que no final do mês entregue o resultado. Não importa se você vai pela direita, eu vou pela esquerda, tá tudo certo. Se a gente entregar o resultado, tá tudo certo. Aí a gente vai falar um pouquinho de venda consultiva, tá? Quando eu tenho o aumento do nível de informação do meu cliente, tá? Eu tenho que deixar de ser um vendedor de produto. Embora conhecer o produto de A a Z seja, cara, é tarefa 0 da lista, tá? Conhecer o produto é o que você precisa para começar, para você ir
pro balcão, para você ir pro showroom ou para você pegar um telefone. Tá? A gente parte disso. Mas eu vou precisar falar tudo que o meu produto tem pro meu cliente? Não. Tá? Você precisa saber tudo que ele tem. Aí entra a venda consultiva. Do que é? Cara, de entender esse cliente, entender as necessidades dele, ou as expectativas dele, o que ele precisa, o que dói hoje dentro da empresa dele. Pode ser que às vezes a principal dor dele não tem nada a ver com o nosso principal benefício. Entendeu? E tá tudo bem. Cara, mas todo mundo compra o meu produto por causa disso. O cara fala, não, tá bom, mas é que isso aí pra mim não interessa muito. Eu gostei desse botãozinho aqui, porque é isso aqui que tá doendo. É isso aqui que eu preciso. Então, quando eu sento na frente de uma empresa para vender, eu tenho que ter claro que ou vocês vão comprar para resolver um problema, tá? Ou para gerar um resultado. Ou seja, para estancar algum problema que incomoda, tá? Quando eu falo de B2B, tá? Ou porque vocês querem alcançar um resultado que vocês precisam que hoje não tem. Então, quando eu vou para B2B é isso. E quando eu vou para o B2C, eu preciso entender a expectativa, a necessidade. Pode ser uma venda de roupa, cara. Entendeu? Você vai, sei lá, vai vender roupa masculino, né? A grande maioria, eu tomo por base. Eu não vou comprar uma camisa se eu não estiver precisando. Eu não sou esse cara. De falar, não, cara, eu preciso comprar uma camisa. Tem um monte de camisa aí, mas eu quero. Não, eu só vou comprar quando eu preciso. Então, pô, sei lá, tem um casamento, né? Tem um casamento. Cara, minhas camisas estão muito surradas aí para ir no casamento. Eu vou lá, eu quero uma camisa branca. Irmão, eu entro, quero uma camisa branca. E acabou. Se eu falar pra mim, eu quero uma camisa, e ela me perguntar, pra que você quer? Eu tenho um casamento. Que cor é a tua gravata? Eu falo, olha, branca eu acho que vai ficar ruim. Você já pensou, talvez, num azul? Não, não pensei. Vamos testar o azul? Então, assim, isso fica muito mais fácil do vendedor me vender. Entendeu? Eu gosto de falar, não, deixa eu te falar do tecido dessa camisa. Não precisa. Eu nem entendo de tecido. Né? Às vezes software, às vezes serviço, tá? Principalmente no caso que você citou, em que eu vou vender um serviço para um cara que é casca grossa no assunto, eu preciso fazer o máximo de pergunta possível. Tá? E ainda pode ser pior, eu posso me deparar com um cara que não gosta de responder, que não quer abrir o jogo. Entendeu? E aí que eu tenho que começar a perguntar. Aí para isso existe o spin. Tá? Isso é treinável, né? Existe spin Total. selling, você consegue treinar o teu vendedor, o seu time para atender. Porque esperar, tipo, tem os talentosos, a gente sabe, tipo, eu sei que vendedor é talento, eu sou o cara mais chato para isso, que eu sou totalmente analítico e venho de vendas desde sempre. Né? Eu fazia PAP, né? Então eu venho de vendas. Mas eu sou analítico, eu sei que existe um processo, então isso também é treinável, né? Tipo, mesmo que a pessoa saiba, poxa, ela provoca uma dor que às vezes o cara nem tinha. Né? Tipo, ele não viu, tipo, você foi para comprar uma camisa branca, mas você não dava com essa dúvida da camiseta que não ia combinar com a gravata. Foi imputada uma dor, então você acaba gerando uma dor e explorando essa dor também. Isso é técnica. Posso. Total. Isso é técnica. E tipo assim, se o vendedor for sagaz, vamos dizer assim, ele vai perceber que o Derek foi lá, quis comprar uma camisa branca, quis comprar uma gravata e tudo mais, e até conseguiu influenciar, de repente até conseguiu levar 2 camisetas para influenciar, depois você decide com a tua esposa como é que vai ficar melhor. Mas conseguiu levar o cara, porque às vezes o cara não... A camisa não vai ser tão cara e tudo mais. Mas se ele pega um cara como eu, que sou totalmente emocional, ele vai falar assim, cara, você sabia que o botão daqui aparece e faz a diferença? Às vezes eu pagaria mais caro no botão, porque alguém vai falar que aparece o botão daqui. Você sabia também que de repente a gente pode usar um acessório aqui, ou, sabe, eu sou o cara, se a pessoa pegar, ela vende o que ela quiser, até meu dinheiro acabar. Sai de lá arruinado. Mas e tipo assim, só que quantas vezes a gente já foi e a pessoa tratou, a gente sai muito junto, né? Cara, 10 anos junto, a gente vai comprar às vezes coisas pra ir no mesmo casamento, vamos dizer assim. A pessoa atende ele e atende eu da mesma forma que ele. Cara, não, ele vai comprar às vezes 2 camisas. Eu não gosto. Eu saio de lá endividado, se ela quiser. Se ela mostrar que o sapato, cara, combina, mas eu já tenho um sapato preto. Ah, mas não é preto que brilha. Eu vou comprar, eu sou o besta mesmo. Então a gente vê que, tipo assim, às vezes
não tem esse feeling também da venda combustível de pensar de um lado, pensar do outro. Às vezes tem duas oportunidades no mesmo lugar. O nosso caso acontece muito da gente estar numa mesa de reunião. A gente fala muito tempo pro nosso franqueado entender também. Porque às vezes ele vai numa mesa de reunião, e às vezes ele tem o cara de marketing e tudo mais, que é muito analítico, e às vezes ele tem o cara de venda, que é mais emocional. Às vezes esse não vai falar, mas esse vai falar. Quem que eu chamo a atenção, quem que eu não chamo, como é que eu vou fazer? Pra quem que é a pergunta? Para que eu vou perguntar? Você sabe que a gente vai entrar no tech, mas só para falar um pouquinho dessa venda B2C. Na venda de carro, eu consigo, estudando um pouquinho, eu consigo entender às vezes 3 perfis de cliente. Tá? O cliente visual, e aí eu tenho que atender esse cara de uma forma. O cliente auditivo, eu tenho que atender ele de outra forma. E o sinestésico. Como que eu identifico isso? Tá? O visual, ele gosta de ver as coisas. Eu preciso mostrar. Então, não, deixa eu te falar tudo que o carro tem. Não, cara, vamos lá ver o carro. Olha o painel, aí você liga todas as luzes que tem dentro do painel. Olha o motor, mostra o motor. A camisa, olha o botão, tá? Se o cara falar, não, mas antes eu quero ver. Opa, esse cara é visual. Não, mas deixa eu te falar um pouquinho aqui quais são as marcas e os tecidos, porque aí eu te mostro, eu te levo lá na seção correta. Não, vamos vendo. Cara, esse cara é visual. Esse cara precisa olhar, tá? O auditivo, ele não precisa olhar, ele precisa de informação. Tá, não, beleza, mas eu quero saber qual que é o tecido, quanto que custa, quantos cavalos tem o carro, quantos litros tem o porta-mala, e aí, como é que são as condições de pagamento. E aí, se encaixar, aí sim, aí eu vou lá olhar. Uhum. Aí eu experimento para ver se serve. Senão não adianta. Se você me falar que custa R$1.000 a camisa, eu não vou comprar, você tá maluco? Entendeu? E tem o sinestésico. Como que eu sei o sinestésico? Eu falo, olha, cara, eu vou te vender essa mesa aqui. O cara vem, passa a mão, cheira a mesa, cheira o painel do carro, toca nas coisas. Esse cara, ele precisa de tato. Então, irmão, quanto que custa? Esquece o valor, experimenta, pega aqui, você vê. Não, foi isso. E aí o cara cria conexão através do tato. Por qual canal que eu vou conseguir ultrapassar essa barreira que o cliente vai fazer, porque ele quer comprar, mas ele não quer que vendam para ele. Uhum. Entendeu? Então daqui a pouco falou, cara, ó, existe técnica para isso. Então se eu for da mesma forma para cada um, pode ser que vocês dois, vocês são sócios. Vocês vão comprar um carro pro Douglas. Mas se o Derek falar que não, irmão, o Douglas é quase irmão do Derek. Se o Derek falar que não, ele não vai comprar. Só que o Douglas é visual, é auditivo. E o Derek é sinestésico. Então eu fico na mesa conversando com o Douglas, mostrando valores e tal, e eu pego a chave do carro e dou pro Derek. Derek, vai dar uma volta. Você vai dar uma volta no carro. Acelera, ouve barulho, sente, tal, cheira o carro, cheira o forro, cheira o banco. E eu vou te falar tudo que o carro tem, quanto que faz de economia, parará. Então eu tô atendendo os dois ao mesmo tempo, só que de formas diferentes. Não, foi isso que aconteceu com o nosso carro. O carro do Felipe foi comprar um carro para a empresa. Né? Eu falei, tá, quanto que custa esse carro? Tá, X. Quanto vai ficar o valor da parcela? Ah, tá, vai ficar o valor da parcela. Ele chegou, nossa, esse carro é nosso. Acabou com a minha negociação. Pô, que mal. Mas é. Aí ele falou, não deixa andar não, então já era. Eu falei, pô, deixa eu Não, andar, deixa já andar, tava dentro do deixa carro. Tem jeito, Aí, cara. tá aí, entendeu? Então assim, é o cara que às vezes, sei lá, a condição financeira tá mais do que dentro do que ele esperava. Mas se eu não criar essa conexão dele com o produto, talvez ele não compre. Exato. Eu posso usar 2 exemplos que um deu muito errado e um deu muito certo comigo, tá? Um venderam pra mim e a outra eu tentei vender e vendi errado. Eu vim do audiovisual, eu sempre trabalhei muito com audiovisual. Isso muito tempo atrás, a gente foi fazer um documentário, uma história muito louca e tal. E a única coisa que eu estava encantado naquela época é que estava numa mudança de tecnologia. Na época eu estava entrando no Full HD, pra você ter uma ideia do quanto que eu sou antigo, né? Hoje fala de 4K, 8K e eu estou no Full HD ainda. Eu estava nessa transição. E a única coisa que eu via valor era falar pra mulher, cara, você vai ver assim o áudio 5 ponto tal. Mostrando, falando disso, ela falou assim, cara, eu não quero nem saber com o que você vai filmar. Eu quero saber como vai ficar a minha história. Eu falei, não, a história de menos, que eu vou gravar. Ela falou, não, a história é o mais importante, é um documentário. Sim. E como que a gente às vezes fica focado no produto também na hora errada.
E ali eu foquei totalmente no produto, fez a venda, mas o que eu entreguei foi ruim. Olha que loucura, porque eu estava realmente pensando no formato, como que eu ia vir com a imagem e tudo mais, e não contei uma história legal naquela etapa. Aí, anos depois passaram, eu fui trabalhar representando uma empresa do agronegócio, e a gente foi fazer um comercial quase que milionário para aquela empresa. E eu fui numa empresa que eu sempre quis visitar, que eu admirava o audiovisual deles, pra você ter uma ideia. Só que nessa empresa eu era tomador de decisão. Na verdade, tinha o dono que era tomador de decisão e eu era o cara que influenciava ele para tomar decisão, que era o diretor de marketing na época. Cara, eles sabiam que o cara que ia tomar a decisão de fato, que era o dono, ele não queria nem saber. Ele foi lá porque ele queria conhecer a cidade e quem ia falar pra ele, cara, fecha ou não, era eu. Mas não era eu que tomava a decisão, mas eu falava, cara, fecha que é legal. Quando eu cheguei lá, sempre quis conhecer os caras são fantásticos na entrega, só que eu descobri que eles são fantásticos na venda. Eu cheguei lá, os caras tinham pesquisado toda a minha vida, sabia que eu já tinha trabalhado com audiovisual, sabia que o tempo que eu estava com marketing e tudo mais, sabia que eu gostava e que eu não gostava, e chegou lá e fez toda uma experiência, de eu entrar numa sala de cinema para ver, então os caras falaram, cara, apresentar já quero e tudo mais. Falei, Douglas, eu vi que você já tem experiência com audiovisual e tudo mais, tal, eu vi que você postou a foto da câmera e tudo mais, você quer tatuar, que eu coloquei um negócio que eu ia tatuar a Rolleiflex no braço e tal, mostraram uma Rolleiflex. Falei, nossa, cara, os caras sabiam ter tatuagem e tal e tudo mais, né? Só que, cara, olha que legal. Me mostraram uma câmera que era totalmente atualizada, que sabiam que eu nunca tinha pego na mão. Falaram, olha essa câmera, mas vem ver, vem usar ela aqui, faz um take aqui. Eu falei, como assim, né? Tipo, já tava encantado, já tinha reais na mão. já tinha ido embora. Tipo, cara, já tava dentro deles. Quero morar aqui. E eles nem ligaram pro dono da empresa. Tipo, falaram, tudo bem, prazer, tudo bem com o senhor e tal. E ficaram me encantando. Aí acabou, tal, beleza, apresentou. E falei, vamos lá, Douglas, depois você me fala o que você acha. E foi embora. Eu falei, não, pô, vamos fechar, não tem nada melhor que isso. Eu nem sabia quanto era o preço. Mas ele falou, você viu quanto que é isso, cara? Eu falei, cara, mas são o melhor do país, não tem, né? Já tava Eu tive a comprado. melhor aula de venda da minha vida. Os caras prestaram atenção, me encantaram de um ponto. Se o cara falasse que não tinha dinheiro, eu falava, cara, a gente vai procurar investimento, a gente vai procurar alguma coisa a mais, porque tem que ser com esses caras. Só que o legal é que não foi só a venda. A entrega dos caras foi melhor do que a venda. Isso que é surreal. Tipo assim, eu tenho aquela empresa como referência de eu vou te proporcionar realmente uma experiência incrível na venda, mas muito maior na entrega. Então, ele foi algo faz todo sentido que o Diogo falou. Ele falou assim, sobre, não importa que esse é o meu melhor produto, se ele está preocupado com o botão, o que importa é o cliente. O que importa é o cliente. O que importa é o que ele quer comprar, ou o que ele precisa comprar. Exato. Você falou que a primeira, você não estava pensando no cliente, você estava pensando na técnica. O segundo que vendeu para ele estava pensando neles. Isso é legal, entra totalmente no consultivo. Vamos lá, por exemplo, hoje a gente estava falando um pouquinho antes de entrar, a Temix é uma plataforma de chatbot e gestão de atendimento, né, de mensageria, pelo WhatsApp e rede social. Eu posso colocar lá, integrar a inteligência artificial, o ChatGPT. Mas boa parte dos clientes, os clientes que chegam, eles nem conhecem isso, entendeu? Então assim, eu vou cansar o cara explicando o que é aquilo ali, para que serve e tal, que o nosso produto tem, tá hypado, só se fala nisso e tal. Mas cara, eu nem perguntei o que ele precisa, o que dói. Daqui a pouco esse cara tinha lá o melhor vendedor conversando no WhatsApp dele e o vendedor saiu, foi pro concorrente e agora tá vendendo pros clientes dele. Mas é só isso acontece. Com os nossos clientes acontece. Cada vendedor fala no seu WhatsApp pessoal, aí vem o concorrente e contrata. E é do jogo, o mercado é isso aí. Não, te ofereço mais, eu preciso de um cara assim como você, vem pra cá. E o cara vai e leva no celular dele todos os clientes que ele atendeu. Entendeu? Então assim, pra esse cara eu posso falar de AI a tarde inteira. Eu falo, não é isso que eu quero. Eu não quero uma inteligência atendendo meu cliente. Eu só quero saber como que eu faço para guardar, para que esses clientes fiquem aqui quando os funcionários forem embora. Porque eles vão embora, mas cedo ou mais tarde eles vão embora. Entendeu? Então, eu acho que o consultivo, e pode ser que muita gente discorde, tá tudo certo, mas é justamente isso, eu entender primeiro o que eu posso fazer pelo cliente, o que ele precisa, até chegar a um ponto, dependendo do teu produto, de você poder dizer para o cliente, olha, cara, eu acho que o produto que você precisa não é o meu. Entendeu? No nosso caso, que é assinatura, e o de vocês também, que eu preciso que esse cara fique pelo mais
pelo maior tempo possível, né? Que eu preciso do LTV desse cliente, não adianta esse cara entrar e aí daqui a 3 meses, 4 meses ele entender que, poxa, mas não é bem isso. Precisava de algo diferente, algo a mais. Entendeu? Então não, cara. Não, olha, meu produto não é o que você precisa. Você precisa de uma coisa um pouquinho diferente, você precisa disso aqui, tal, 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 e eu não faço isso tão bem, ou eu nem faço isso. E eu digo pro cara, olha, não é a tua hora. Outra coisa que é muito legal, né? Se a gente catar para conversar disso, venda consultiva também não serve para todos os canais, né? A gente pode falar de vários canais de aquisição, tem alguns que ele entra, outros que não. Quer usar algum exemplo que fique legal, uma venda consultiva? Eu acho que assim, em vendas mais transacionais, tá? Mais produto fechado. Então, vamos pegar, por exemplo, aparelho eletrônico, celular, perfume. Então, que eu preciso de um volume muito alto e eu preciso de uma escala muito grande. Já fica mais difícil de eu querer colocar. O meu custo vai ficar muito alto se eu quiser empregar uma venda consultiva. Sim. Entendeu? Então, aí eu preciso baixar um pouquinho a régua, eu preciso criar outros mecanismos de educar o cliente através de outros meios, redes sociais, vídeo, né, material explicativo, para que quando ele vem até o meu produto, ele já esteja pronto para comprar. Um ticket médio baixo, eu vendo bastante, então é diferente de eu vender um projeto de, sei lá, 50 mil no ano. Eu preciso realmente entender todas as pontas, entender as entregas, o que precisa, as expectativas. Agora, quando eu tenho um produto mais transacional, eu não preciso nem de vendedor. Vamos pegar tem um monte de... O varejo, boa parte é isso. Eu não preciso explicar muito do produto, mas eu tenho que educar esse cara, eu preciso mostrar isso antes. Aí o marketing faz isso pelo time de vendas. Você liga, então, o ticket médio está atrelado ao tipo de venda que eu faço. Quase sempre? Quase sempre. Quase sempre. Pode haver, eu acredito que possa haver aí algumas exceções, tá? Mas a venda consultiva, quando eu subo o ticket, ela é inevitável. Ninguém vai pagar 1 milhão numa casa se não for convencido, né? Então, se não sanar uma dor ou realizar um desejo, né? eu preciso entender, entendeu? Eu preciso entender como que eu vou comprar uma casa, e aí eu preciso saber, tá, mas quantas pessoas vão morar nessa casa? Entendeu? Porque daqui a pouco eu vendo uma casa pequena, o cara tem uma família enorme e ele vai dizer, poxa, o vendedor me empurrou essa casa aqui. Ou então, cara, aqui não tem nada perto. Eu comprei porque a casa era bonita, mas fica distante de tudo. Entendeu? O corretor, o vendedor, ele é o papel dele. Cara, você trabalha onde? Teus filhos estudam onde? Como é que é? Qual que é o trajeto? Você tem carro, você usa bastante e tal? Olha, essa casa aqui, ela é boa, eu vi que você gostou. Mas deixa eu te mostrar outra, por causa desse motivo. Olha só, rapidinho você chega, tal. Sim, eu nunca vendi casa, mas estamos falando aqui mais ou menos. Aí sim o cara é consultor. E a venda, quando você faz isso bem feito, depois esse cliente vira o teu indicador, vira o teu, né, o vendedor de você. Ele vai falar, cara, se for comprar casa, velho, compra com o Derek, mano. Olha, eu ia cair numa enrascada, tá? Eu ia comprar uma casa lá no bairro tal, legal pra caramba. Meu irmão, minha vida ia virar um inferno. Eu vivi em trânsito, porque meu filho estuda não sei aonde, a minha esposa trabalha não sei aonde, entendeu? Vai nele porque ele não vai te passar a perna. Esse cara não vai comprar de novo, mas ele vai te indicar, né? Porque comprar de novo daqui a 10 anos, né? Pode ser. Não, ele pode até, às vezes até não comprar de novo, entendeu? Mas daqui a pouco esse cara ganha um consórcio. É verdade. Tinha um consórcio. Falou, vou comprar um APzinho para alugar. Vou ligar pro Derek. Derek, um APzinho aí, sei lá, 250 mil, 200 mil, eu preciso alugar. Onde é que aluga rápido? Não, pega perto da escola, pega perto da faculdade lá, entendeu? Então, assim, você vira uma referência, porque o que a gente faz inconscientemente? A gente não quer pensar, velho. Eu não quero ter o trabalho de pensar. Eu preciso montar uma estratégia de marketing, de social media, tá? Tem conteúdo na internet? Tem, mas o conteúdo não está falando da minha empresa. Logo, eu vou ter que aprender
estudar aquilo ali, tá? Testar para dar certo. Não. Viu? Tem um amigo meu que é especialista nisso aí, vamos ligar para ele. Exato. Entendeu? E é mais ou menos isso. E aí liga pro Douglas. Falou, não, cara, pô, minha empresa faz isso, nem esquenta a cabeça. Posso fazer um comentário? Isso a gente aqui tá falando ainda com cabeça de empresário. Vamos ser bem sincero. Por exemplo, vocês usaram o exemplo de casa. A tendência é que eu não mude de negócio nos próximos 10 anos. Então, eu penso, pô, daqui 10 anos vai comprar outra casa, daqui 5 anos vai comprar um consórcio. A gente tá falando com cabeça de empresário, empreendedor e tudo mais. O vendedor tem que pensar que ele tem mais possibilidades que a gente. Porque vamos supor que ele vendeu uma casa de 1 milhão, 2 milhões, que seja. Esse cara, beleza, ele tem dinheiro, esse cara comprou uma casa de alto padrão e tudo mais. O vendedor, ele pode estar vendendo casa hoje, ele pode estar vendendo carro amanhã, ele pode estar vendendo roupa depois. Então, parece besteira, mas se ele pensar que se ele fez uma venda de relacionamento, para que esse cara for de repente vender um carro de alto padrão, se o cara comprou uma casa de 2, 3 milhões, esse cara tem um carro de 500 mil, 700 mil, ele pode vender um Porsche, o que for. Então ele pode continuar vendendo. Esse cara, se ele continuar numa linha de alto padrão, ele pode vender roupa de... Igual a gente tava brincando do outfit do Neymar. O cara tava com 100 mil reais, sei lá, 100 mil reais não, 100 mil reais era o relógio, foi besteira. Nem lembro quanto que era. Mas tipo assim, cara, então dependendo do nicho que você tivesse for alto padrão, mas se você fez uma venda de uma casa consultiva, de repente você foi depois pro nicho de carro, você pode vender. De repente, se você quiser montar uma sua loja relacionada a alto padrão, você consegue. A gente, empreendedor ou empresário, às vezes ainda não tem a opção de mudar de ramo. O vendedor que pensar bem, que fala, cara, eu quero ser foda, Ele vai ter muito mais oportunidade que a gente. Que se ele migrar no nicho, ele continua tendo um cara que é parceiro e sabe que ele é um cara que vende coisa boa pra ele. O que ele tá vendendo vai ser ter bom. um network, né? Até porque, assim, ele empreende no negócio dos outros, né? Exato. Acaba que é isso aí. A última empresa que eu trabalhei com carros, eu trabalhei também no Banco Santander uma época, alguns anos, mas a única empresa de carro foi na BMW. E eu tinha alguns clientes que, assim, na BMW você tem um fluxo muito menor, então tem um relacionamento com os clientes um pouco maior, tal, os caras vão lá com mais tempo e tal, você consegue dar mais atenção, então é diferente, né? Quando você pega marcas que você precisa vender muito, né? E teve muitos casos, tá? Muitos casos. Digo, o cara queria comprar um carro, às vezes, seminovo, tá? Ele não queria gastar tanto, não queria dar um passo tão longo de comprar um 0 km. E ele ia numa outra loja, pegava o carro e levava lá para me mostrar. Pô, Diogão, vou comprar esse carro aqui, o que você acha? Eu falei, acho que você tem que morrer, cara, você tem que comprar de mim, velho. E tal. Pô, você não tem cara de pau de me trazer. Não, meu velho, olha aqui, cara, o que você acha? Você, aí eu olhava e falava, pô, velho, compra, cara, o carro é top demais, pode comprar. Ou então, não vai aqui, cara. Pô, isso aqui, a hora que você der problema, você vai se incomodar, a hora que você tiver que revender, você vai ter dificuldade e tal. E às vezes os caras compravam e levavam para me mostrar. Entendeu? Eu trabalhava na BM e tal. O cara falou, mano, comprei uma Land Rover, vou te mostrar. Tá na loja? Tô, então tem tempo de te mostrar. Eu falei, filha da puta. Aí o cara ia lá, pô, Diogão e tal, não sei o que. Então, assim, é difícil você construir isso, tá? É lógico que você vai errar muitas vezes, às vezes vai acontecer de você errar, vai acontecer de o teu produto decepcionar o teu cliente, tá? Pô, a gente podia ficar aqui, eu tenho tanto caso para contar, mas só para vocês entenderem, eu vendi um carro uma vez para uma amiga minha, amigaça, tá? Ela e o esposo, o marido dela, cara, eu ia sábado na casa deles, a gente fez a torneio de videogame, eu e o marido dela, cara, assim, muito amigo. Ela comprou um carro zero. Todos os problemas que podem dar num carro, deu no carro dela. É sempre o mais próximo que dá todos os problemas, né, cara? Esse é meu amigo. No carro Tudo dela, que dá pra dar assim, de pepino naquele produto que eu vendi vai dar com o meu amigo. Eu tinha vergonha, cara. Assim, mas carro zero de entrar água pelo teto solar, tá, gente? Nesse nível, sabe? E eu pedia perdão, falava, pô, Andréia, desculpa, cara, não, tá tudo certo, Diogo, mas poxa, que chato, tal, não sei o quê. Conversa aí e tal, vem daqui, vem de lá. E, né, e a empresa tem o processo dela, tudo bem que é amigo e tal, mas, cara, é o processo. Tem que esperar, tem que pedir peça, não sei o quê, né? Não vai mudar. Então, assim, isso acontece bastante, tá? É o risco do negócio. Mas você manter um bom relacionamento ajuda bastante. Porque na maioria das vezes, talvez você
nem sabe que esse cliente pode te indicar novos clientes. Verdade. Entendeu? Eu tenho hoje no Tech, eu tenho uma cliente que, né, virou quase amiga. Ela comprou o nosso sistema, né, e só ela já me indicou uns 2 ou 3 clientes. Entendeu? Tipo, por nada, mano. Nada, assim, nunca pedi isso pra ela. Falou, ó, Marcelo passou o telefone aqui e tal, ela usa o teu sistema lá, diz que é bom. Cara, o custo zero lead. Custo zero. Então, assim, esse bom relacionamento é bom você manter, entendeu? Evitar de empurrar um produto que o cliente não vai comprar. Se o teu produto não é MRR, não é um pagamento mensal, tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Posso entrar numa área de conflito aqui? Poxa, pode. A gente viu que você tem especialidade também, que você é especialista, perdão, em partnership. E a gente queria bater um papo disso. Eu vou contar o case que aconteceu com a gente. É a parte que não é bonita, vamos dizer assim, do mundo dos negócios, igual a gente conversou. Tem coisa que dá errado. E aqui a gente deu. Depois eu pedi primeiro para você explicar para a galera que é partnership, tá? Mas, por exemplo, a gente usou aqui o modelo partnership, a gente pegou a pessoa que tinha realmente o melhor potencial, as melhores características e tinha tudo que a gente vislumbrava como o melhor potencial de partnership. E batia todas as metas que a gente colocava pra ele. Cara, sensacional, perfeito. O cara é um profissional realmente incrível mesmo, fora da curva. O cara, esse é o cara que vai ser nosso sócio e tudo mais. Só que no pacote partnership, vamos dizer assim, vem a vida de empresário, a vida de empreendedor. As dores do empreendedor, as angústias do empreendedor, noites sem dormir, finais de semanas. Combo. Empresa indo bem, empresa indo mal. Não é só alegria. O erro nosso, a gente acredita que essa pessoa não estava afim dessa vida de empresário, que a gente sabe que é uma loucura. O legal para essa pessoa era, cara, eu vou viver o modelo home office, isso está bacana agora, aquele negócio, tranquilidade, qualidade de vida dentro do ponto de vista deles. Legal, mas a gente não viu isso, a gente achou que ele tinha a mesma vontade que eu e Derek e tudo mais. Colocou, deu super errado, saiu e tal, já foi embora e tudo mais. Deu certo, não, tipo... Não, deu certo, mas deu errado porque saiu. Exato. Deu errado porque saiu. Pouco tempo. Aí, olha o que é mais louco, olha o impacto que teve na nossa empresa. Você imagina a pessoa que de repente vira sócio e sai. Olha a mensagem que passa pro resto da galera. Porque o objetivo de todo mundo era chegar lá. Aí quem entrou saiu. Cara, olha a mensagem. Então, como eu falei, a parte bonita eu não vou falar. Tipo, teve a parte cruel. E pra gente foi cruel a primeira vez que a gente fez partnership. Então, aí outras lideranças falaram, cara, se eu tô aqui querendo aquilo e a pessoa entrou e saiu e não quer, eu não quero mais. Então aconteceu também de algumas lideranças, tipo, se desmotivarem, uma ou outra ainda saiu e tudo mais. Cara, pra gente, a primeira experiência foi horrível. E aí, o que você me fala? Se a gente... Hoje a gente tá num formato de novo, fazendo disso e tudo mais, começo e tudo, mas a primeira experiência foi a pior possível, mas talvez por falta de maturidade nossa, né, Derek? A gente buscou, a gente foi, tipo, em relacionamento com a Starts, fizemos treinamento com a Starts, cara, olha esse papel, como que tá tudo bonito esse plano. Entendi. Tá pronto o plano, é só aplicar. Aí o papel tava bonito, depois não. Assim, volto a dizer, é difícil uma fórmula pronta, tá? Ainda mais quando a gente lida com pessoas. Cada um tem seus anseios, tem, né, suas expectativas. Por isso que eu falei, deixei bem claro. Às vezes foi falta de maturidade nossa, não alinhamos expectativa com o que era o sucesso para essa pessoa, diferente do nosso. Então, tipo, compartilhar a responsabilidade mesmo. A escolha de um sócio, ele é um casamento, né? É quase escolher o companheiro ou a companheira que você vai seguir ali pro resto da vida, porque se der muito certo a gente ganha dinheiro, e se der muito errado a gente vai abraçar uma dívida aqui junto, tá? Então é um casamento, é muito sério e nem sempre, assim como a gente falou do cliente, nem sempre as pessoas abrem o jogo, entendeu? Então o processo do partnership ele precisa ser mais longo do que o desenhado. Então, poxa, a gente desenhou aqui o processo. Não, tudo bem. Então, desde o momento que a pessoa se torna elegível, a gente tem um tempo para tomada de decisão. Beleza, então vamos dobrar o tempo. Porque a gente dá um pouco mais de prazo.
a gente alinha mais essa expectativa, tá? Porque para quem ainda não empreende, ou quem nunca teve um empreendimento, né, pequeno, porque ninguém começa grande, é muito difícil. Não conhece o jogo do lado de cá, tá? Então, talvez no processo, eu nunca fiz esse processo, tá? Do partnership, de trazer como sociedade, sócio, eu passei por esse processo do outro lado, fizeram comigo. Mas é de sentar aqui e falar, vem cá, vamos olhar o fluxo de caixa? Deixa eu te mostrar o fluxo do mês que deu bom. Agora deixa eu te mostrar o fluxo do mês que deu ruim, tá? Porque às vezes o colaborador, e como você falou, eu estou falando do lado do empresário, o colaborador não entende, cara, por que atiraram a máquina de cappuccino da recepção ou da cozinha? Bom, é porque a gente precisa reduzir no detalhe, entendeu? No detalhe. E eu falo isso pro time, né? Agora, quanto sócio da empresa, mas quanto era gerente de vendas. Se der errado, o primeiro lugar para onde o empresário vai olhar é a folha de pagamento. Verdade. O empresário não pode fazer conta, irmão. O colaborador tem que ter isso em mente, tá? Tá todo mundo no mesmo barco. Ah, a empresa não bateu meta esse mês. Ah, tá tudo certo. Não tá, irmão. Você tá no mesmo barco, tá? E o primeiro lugar onde o cara vai olhar é na folha, porque é onde eu consigo diminuir um custo alto da noite pro dia. Porque se você gasta, né, tipo, se você vende, você tem uma margem lá, ganhou 20% de lucro. Quando você tira uma despesa, aquilo 100% vai para vocês, não tem uma margenzinha. Né? Tem um salário lá de 3 mil por mês, né? Um PJ de 3, 5 mil por mês. Se eu tiro, são 5 mil pro meu caixa. Que sobra. Que sobra. Exato. É essa Imagina conta que você quantas vai olhar. máquinas de café eu tenho que tirar de dentro da empresa para conseguir isso. Exato. Então, assim, esse é o lado ruim. Ninguém gosta, tá? Cara, demitir alguém é terrível, cara. É muito ruim. Por mais que você tenha total certeza do que você está fazendo é certo, tá? Não adianta romantizar. Ah, não, porque a demissão, você está dando a oportunidade da pessoa procurar o caminho dela. Cara, eu estou dando a oportunidade no mês que vem, talvez o cara não vá ter um salário. Ele vai pegar ali um acerto, um negócio. Então, assim, não vamos romantizar, tá? É o que é. Mas, para você trazer, nesse caso, além dessas habilidades técnicas, além da afinidade que precisa ter, sabe? De eu saber lidar com as características do Douglas, do Derek, saber entender como um casamento, que às vezes, cara, às vezes a minha esposa, ela tá brava porque choveu e molhou a roupa. Cara, não é motivo para ficar bravo, mas para ela aquilo ali é um inferno, cara. Entendeu? Pô, é retrabalho, ou então, sei lá, no trabalho dela, né? Minha esposa trabalha também. Eu preciso entender isso aí na sociedade, né? E também tem que estar bem claro isso, irmão. Se der tudo certo, entendeu? A gente vai conseguir tirar uma grana desse negócio e se não der, não vai. É isso aí, né? Tem que trabalha mais que todo mundo, entendeu? Então, assim, eu tenho a empresa aqui, se a empresa não der certo, não me der dinheiro, eu vou para outra. Não, CNPJ aqui tá no teu nome, tá? Ele é teu. Partnership que dá certo, tipo, pra você convidar alguém, uma das coisas que eu vi, né, tipo, partnership que dá certo é empresa que distribui dividendo. Então, tipo, tem um lucro ali, sei, 3 meses, 6 meses no anual, vai lá e divide entre os sócios, eu acho que é legal. Se você não tem, tipo, a gente tinha, aí de repente mudou, fala assim, cara, a gente vai ter que segurar, não tem mais dividendo. 100% vai ter que investir. Opa, peraí, e aí, como fica? Né? Isso não, Então, uma empresa que não tem dividendo, acho que aí, tipo, ela faz errado de colocar alguém no partnership. Porque o cara tá ganhando dinheiro, ele tá fazendo a mesma coisa, trabalhando mais que todo mundo, tá ganhando dinheiro. Eu acho que ele não deveria convidar alguém para ser partnership. Mas se ele tá no partnership e acaba mudando, faz parte do jogo. Apesar que consegue controlar isso. e assim, e internamente, claro, aí vai de cada acerto, pô, eu vou dar um colabore pro cara, tá? Que é ali porque ele opera, Sim. né?
esse cara tá na operação, ele é uma peça-chave, ele sempre vai ser uma peça-chave dentro da operação. Então, isso tá muito claro. Tá? E justamente tirar o glamour, que às vezes pode ser que pareça, né? Tipo, não, eu vou virar um sócio. Cara, a tua responsabilidade agora, ela triplica. Ela triplica porque agora é teu também, entendeu? Você vai fazer parte disso. Então, às vezes a expectativa, a disponibilidade não está alinhada. Pô, mas não estou tão disponível para isso. Não, é que às vezes assim, no pacote é lógico que existe um equilíbrio, embora eu não acredite muito no equilíbrio, tá? De tipo, não, você precisa ter uma vida social equilibrada, uma vida saudável, fazer exercício, comer quinoa e trabalhar 12 horas por dia. Cara, desculpa, eu não consigo. Alguma coisa tá desequilibrada, né? Um pratinho vai cair. Um ou dois pratinhos vai cair, meu irmão. Não, é difícil. Ou talvez eu nunca consegui fazer. Entendeu? Mas com todo mundo que eu converso, não, cara, viu? Pô, eu adoro jogar tênis. E tá jogando? Ixi, faz ó que eu não jogo. E aí, cara, eu gosto de, sei lá, de fazer exercício. Eu gosto de jogar um videogame, eu gosto de pescar. E tá indo, irmão? Desafio pro videogame, você já falou 3 vezes de Não, videogame. eu gosto de Você um game, hein, gosta, cara. jogar Eu gosto de um hoje. game. Então, assim, não existe equilíbrio. Isso tem que estar certo, tem que estar alinhado. Irmão, você vai desenvolver uma ansiedade aí, tá? Você vai perder o sono, tá? Você vai estar tomando banho e vai estar pensando, cara, e aquele canal de aquisição? Então, assim, vai fazer parte da rotina. Então, se você não tá, cara, não tá disposto a isso, vai fazer um concurso. Que aí você tá tudo certo, irmão. Faça chuva, faça sol. Agora, se tá disposto, não, eu quero isso, aí, pô, então estamos alinhados. Porque é isso, Exato. tá? É isso. Não, e trazendo de volta pro conflito, você pode de todo tentar se proteger, ou vou dizer assim, fazer da forma certa, né? De todas as formas, você ainda tem a variável de pessoas. A gente teve, não foi um fracasso em si, só não deu certo o partnership, tá? O que aconteceu também, que é legal, eu e a ideia é que a gente tem tudo pra nunca nem conversar na vida um com o outro. A gente não tem as mesmas características, a gente não tem os mesmos gostos. A gente, quando foi pensar em sociedade, a gente não era amigo e a gente falou, cara, a gente vai. Tinha sim admiração pelo outro, pelo profissional, pela pessoa íntegra que era, mas não éramos amigos. Você tem a característica X de operacional, de funcionalidade dessa aqui, e eu tenho essa, e a gente se complementa. Perfeito. A terceira peça que chegou também tinha tudo que não tinha nada a ver com a gente. Realmente, fala, cara, fechou a pirâmide, de fato, agora explodiu tal. Então, na teoria, tudo que dava para dar certo, tinha dado certo. A gente depois construiu o relacionamento de virar irmão hoje e tudo mais, mas foi a sociedade que fez isso acontecer. Isso é muito louco. Porque vai aquele negócio que você vai se apaixonando pelo cara, pelo relacionamento, pô, o cara vai só melhorando. Muito louco isso. Aconteceu isso com essa pessoa também, tinha tudo isso. Só que, igual a gente falou, a única variável que não tinha era o objetivo, que era diferente. Tava E desalinhado. tudo bem. Mas, tipo assim, olha que louco. Tipo, tudo que dava pra ser, vamos dizer assim, planejado, que a gente tenta sempre planejar tudo e tudo mais, tinha variável do ser humano que não tinha o mesmo objetivo que a gente. Olha que loucura, sabe? Tipo, não tem como você também. É possível dar merda. Vai né? acontecer, né? E é legal, assim, quando você tem na sociedade, você tem perfis diferentes com habilidades diferentes, tá? Hoje na Temix, nós somos em 3 sócios. O nosso sócio, o Haroldo, que é o mais velho, o Haroldo tem uma habilidade, um controle emocional que, cara, se ele começar a meditar, eu não sei se ele medita, tá? Mas se ele começar a meditar, ele vai virar um Buda. E tem muitos casos, a gente já passou por muitos casos. O Alexandre é um cara mais técnico, tem uma bagagem enorme, né? E o Haroldo tem esse controle emocional. Já teve muitos casos assim, de a gente sentar para conversar e eu falar, cara, vamos pegar esse cliente, vamos pegar o que for, esse problema, e vamos jogar uma bomba, vamos explodir aqui e tal. E aí eu olho para o Haroldo, tá, cara, mas eu acho que não é assim. Não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Que esperar, cara? Você tá maluco? Vamos pegar pelo pescoço, vamos chamar pro soco e tal. E, cara... Não, calma, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar segunda-feira.
E aí eu saio, às vezes, cara, o Haroldo é muito Você tranquilo, o Haroldo é demorou muito tanto pra calmo. chegar, né, cara? Eu falo, cara, como é que pode, velho? Não, o homem, meu Deus do céu. Aí depois eu falo, puta, cara, que bom que ele tá aqui, velho. Que bom que eu tenho ele aqui. Que bom, sabe? Porque eu teria feito merda, entendeu? Eu teria feito cagada. Então, assim, é o contraponto que precisa, Exato. entendeu? E às vezes, e assim, já com, né, a gente já trabalha junto há muito tempo, eu fico brabo porque eu quero brigar, porque eu quero confusão, barraco e tal, e manda cancelar e não sei o quê. Mas falei, não, amanhã eu vou dormir, vou respirar e amanhã eu vou ver que ele tá certo. Entendeu? Então, E é horrível isso, não é? Eu tenho uma raiva do Derek disso, cara. mas ainda bem que tem, Sabe a cara. bomba que você falou? Eu quero tacar ele, não. Eu quero Cara, brigar, chama pra rua, vamos sair no soco e não sei o quê. E aí É Depois irritante, você cara, fala, isso é tô vendo irritante. isso. É como irritante que pode, demais esses velho? caras. Não, mas você não entendeu. É isso aqui. Ele falou, não, eu entendi, cara. Mas, cara, olha bem, às vezes não é isso que ele pensou, não foi isso que ele quis dizer. É isso que ele quis dizer sim, cara, e tal, entendeu? Acho que é, ele falou, pô. Lógico como que não é, ele falou, tu é surdo? Tu é surdo, não ouviu ele falar, e não sei o quê, né? Não, lógico que E já não leva agressivo totalmente pro dessa pessoal, forma. né? Fala, cara, é comigo Mas- o problema, né? Mas é assim, no nosso caso lá, o controle emocional, cara, é um Haroldo. Sabe? Uma habilidade de controlar, assim, de pensar sem a emoção, Sim. que assim, por muitas vezes eu falei, cara, pô, eu só quero um terço disso. Pô, falo pra ele, volta e meia, a gente conversa muito e tal. Eu só quero um terço disso, mano. Pra mim tá lindo. E assim, o Alexandre tem uma inteligência e estratégia de negócio, uma capacidade de gestão de empresa, né, de financeiro, porque também começou do zero, e o cara, quando começa do zero, o cara faz tudo, né, irmão? Você faz o café, você faz o fluxo de caixa, você faz o marketing, e também, então assim, são habilidades, principalmente nessa área administrativa, financeira, que eu não entendo nada, muito pouco, e então se complementam. Eu acho que isso é importante, às vezes falar, pô, cara, o Douglas não tem nada a ver comigo. Cara, então é ele. Pô, Exato. então eu acho que é ele, velho. Exato, eu vi isso, tipo, eu sou esse cara, o estrategista, o calmo. Aí de repente eu vi, ele entrava na empresa que a gente trabalhava, cumprimentava todo mundo e abraçava. Eu falei, não, é mentira, esse cara tá fingindo que ele é tão simpático. Groselha. Ninguém é tão simpático assim. Ninguém é tão simpático. Feliz, tão legal Ninguém assim. tá dando risada, assim, né? Ele acordava, tipo, era 8 horas da manhã, eu tava feliz rindo, eu não tô feliz rindo. Assim, Às 8. nossa, cara, eu tava lá no serviço bravo, ele abraçando todo mundo. E, cara, é verdade, esse gordinho é simpático. Tá de verdade. certo, velho. Eu ele preciso tá desse certo. cara, porque eu não sou assim. Eu não quero ser assim. Eu quero continuar do meu jeito, tranquilo, mas ele vai ser a ponta da flecha que eu não quero ser. Então, tipo, aí deu certo. Aí a no sociedade perfil. vai. Aí a Aí dá sociedade certo. foi. Normalmente dá certo. Né? Claro que, pô, vai ter um monte de treta, Lógico, né? Normal, vai acontecer, mas nesse caso, ter essa mescla de perfis ajuda, né? Total. Um negócio que foi diferencial, usando a gente como exemplo, os dois são muito competitivos. E isso, em vez de ser uma coisa ruim, que outras pessoas veem competitivo, a gente foi pro competitivo quem trabalha mais. Meio louco isso, né? Geralmente o cara, o meu carro é melhor, seu carro é maior, não sei o quê. Nossa, cara, você não vai trabalhar mais que eu. Tipo, por exemplo, minha função é melhor. Não, a minha é melhor. Tipo assim, nunca brigando, Não mas pejorativo. sempre, cara, eu tenho que fazer a minha função ser tão foda quanto a dele. E aí ele fala, cara, o Douglas destacou, fez um negócio muito louco aqui. Eu tenho que falar pra ele, mostrar pra ele que eu também tô no mesmo patamar. E a gente sempre fica nessa competição. Cara, os dois tá crescendo muito Isso com é isso. bom. Mas uma competição realmente saudável, de verdade. Tipo assim, de um brincar com o outro. Cara, ele inovou, fiquei parado essa semana, ele fez alguma coisa. Eu falei, não, tem que ir atrás. Cara, eu tenho que inventar. Tipo, eu não Lógico. posso ficar pra trás. Tipo, Mas isso é bom, né? Isso é bom porque gera até um motivo para dar risada ali dentro, né? Pô, a gente tem motivo para rir. Fala, irmão,
Vi que essa semana aí você quase não trabalhou, só pra te falar, tá? Ó, o meu tá pronto aqui, tá? Você vai vir amanhã, porque O meu hoje... tá pronto aqui, viu? Essa semana você nem me enxerga. Então, eu acho que isso é, inclusive, dentro das equipes, né? Quando a gente vai para a equipe comercial, essa competitividade, ela tem que acontecer, entendeu? É lógico que eu não posso usar isso, eu não devo usar isso para punir, talvez, os que menos performam. Sim. Mas para envolver todo mundo no processo, para engajar todo mundo, né? É saudável. Você está falando, irmão, dia 1º, a gente é vendedor. Viu? Eu e você, quem vender menos, paga o almoço. Eles apostam. O Entendeu? dono, os caras não estão vendendo. Eu vou ter que entrar. Então tá. Se eu vender mais que todo mundo, já saiu todo mundo. Já trazendo um desafio. E é legal, entendeu? Isso é legal, porque você fomenta ali. A gente, cara, esquece a comissão. Eu não posso perder pro Douglas. Não, esse mês eu não vou perder pro Douglas. Você tá maluco? Não, eu vou parar no semáforo ali, eu vou atacar no semáforo os caras. Só pra registrar, nenhum vendedor ganhou de mim ainda, tá? Porque fica a dica. Então, isso... Aí só desculpa, explica dando desculpa. Ah, mas você tem network, você não sei o quê. Merda, usa o seu. Mas construa o seu, né, Derek? existem, assim, a gente, lá na imersão, vocês vão ver, a gente vai falar do programa de parceiros, né? Canais, que também é uma forma que eu tenho de abrir mão de receita, dividir receita para expandir meu negócio, entendeu? Não necessariamente precisa ser uma franquia. Como assim? No caso desse canal de aquisição, é como se eu trabalhasse com representantes, tá? Então, eu tenho, por exemplo, no meu caso, software, tá? Então, eu defino ali o meu perfil de parceiro, quem que pode colocar o meu produto na sua prateleira e chegar nos clientes que eu não consigo chegar, tá? E eu não vou chegar com a mesma autoridade que ele vai, né? A mesma abertura que ele vai, esse networking que a gente falou, e eu divido a minha receita com ele. Entendeu? Então, por exemplo, empresas, no caso de software, empresas de terceirização de serviço de TI, outsourcing de TI. Então, tem empresas que não têm condições de ter um time de TI interno, então ele terceiriza. Não tem condições de ter um time de marketing interno, então ele terceiriza o marketing. O meu produto pode estar com esse cara, com essa empresa, para que ele venda o meu produto para os clientes dele. E aí eu divido a receita com ele, dentro do que a gente pode. E aí se eu encontrar o perfil certo, né, lógico que você dá muita cabeçada no meio do caminho, é uma forma que eu tenho de não precisar trazer esse cara para o contrato social. A gente só vai dividir receita. Sim. Entendeu? Ele vai ter o meu serviço, o meu produto lá, e eu faço todo do lado de cá, que a gente até conversou um pouco disso. O cara vende, ele conhece os clientes, ele tá lá naquela cidade, tá? Ele faz uma ponta do processo e depois o cliente vem aqui para dentro e a gente executa. Então, o processo de parceiros é a forma que eu consigo escalar a minha operação sem precisar aumentar o meu custo interno, diferente de um time de vendas interno. Então, se eu tenho um vendedor que consegue falar com 10 clientes por dia, se eu quiser falar com 20, eu tenho que contratar mais um vendedor. Agora, se eu tenho um vendedor que tem 10 parceiros, e esses 10 parceiros falam com 10 clientes por dia, eu tenho um vendedor com 100. Entendeu? A única diferença é que a minha margem é menor, mas é um custo por lead muito menor, não vou falar zero, mas muito menor. Que você não ia alcançar. Que eu não ia alcançar. Entendeu? Eu não ia chegar. Então, fica muito mais fácil. Dependendo do modelo, tem modelos de parcerias aí que são sucesso, né? A RD é um exemplo, né? A Intelbras é um exemplo enorme, e muitos tantos outros aí que a forma de escalar é o que eu faço. Não, eu divido a receita contigo, dou uma parte para você, você faz uma parte do processo, eu faço outra parte e a gente ganha junto.
A gente chega num lugar, você não teria essa receita, porque você não tem o meu produto na tua prateleira, Sim. você não vai criar o meu produto. Não é o core do cara, né? Não é o teu core, e eu não chegaria nesse cliente da forma que você chega. Se você chegar pro teu cliente e falar, olha, esse aqui é um produto que eu represento, os caras são muito bons, tal, pode contratar. E tem tipos de parcerias assim que você pode fazer que você identifica com a autoridade. Um white label, por exemplo. Eu posso como se eu vendesse o seu produto, eu levo a flor para o seu produto, mas você que fabrica para mim e você que divide esse lucro comigo. Cara, também consegue. Hoje tá muito forte o white label, a gente tem um modelo de white label lá também. E aí chega muito próximo de uma franquia, né? Porque eu entrego todo o know-how de mercado, de produto, de processo. É muito mais rápido de eu colocar um produto na rua, porque já está pronto, fica mais fácil, né? E aí eu abro mão um pouquinho de receita. A minha margem vai ser menor, mas eu consigo acelerar, consigo ser mais rápido. E a velocidade, eu acho que ela tem que ser olhada com muito carinho. Qual que vai ser a minha velocidade nesse processo? Precisa ser muito rápido. Dependendo do produto que você tem, você precisa ser rápido, senão você fica para trás. No SaaS você precisa ser rápido. No SaaS tem que ser rápido, porque daqui a pouco você pode ser superado pelo teu concorrente, ou a tua funcionalidade mudou, ou o teu mercado mudou, tá? E hoje, tanto dentro da empresa quanto no mercado, cara, a gente está lidando com 3 a 4 gerações ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. É muito difícil. Dentro da empresa, se você for olhar, facilmente você vai ter 3 gerações. Entendeu? Você vai ter o cara que, poxa, decorar festa junina na empresa, irmão, isso aí é injeção de linguiça. E vai ter o cara que dá valor para isso, cara. Entendeu? A molecada dá valor pra Você isso. escutou nessa conversa de hoje. Não, Você sério? Nossa, É? a moça chegou na gente e falou assim, vai ter festa junina aqui. Eu falei, pra quê? Ele falou, não, vai ter. Eu falei, pra que eu vou enfeitar a gente? Eu falei, não, cara, ó, já pode comprar isso, já quero enfeitar. E ele, não. Eu falei, sexta-feira que vem. Ele falou, não. Ninguém me avisou. Eu falei, não, pô, festa junina. Cara, eu monto uma empresa. Ele falou, uma escola. Eu falei, não, festa junina, pô, tem Mas que ter, legal, cara. são gerações diferentes. São outras gerações. Aí você vai falar pro cara que já é mais sênior, vai falar, não, aí na hora da festa eu vou pra casa, então. E sabe o que é mais louco disso? É respeitar, por exemplo, dependendo de um formato, ou voltando ao partnership, de repente, se eu que acho isso muito legal e falo, putz, esse cara é muito chato, não quer nada. Ou se de repente fala, putz, esse cara é muito fútil, quer tudo. Tipo, o respeito disso, de saber respeitar as diferenças também é uma linha ali bem complicada. Porque Exato. uma coisa é a gente brincar, dar risada porque a gente se conhece. Mas imagina se a gente brigasse por isso. Cara, isso ia virar um inferno, porque só com algum pouquinho de conversa você viu como que o padrão é diferente. Só que o quanto tem que respeitar o opinião um do outro. Mesmo o contrário. E assim, no final do dia é gente. Sim. Quem compra da gente é um ser humano, quem trabalha com a gente é ser humano, quem está conosco na caminhada é um ser humano. Então, eu não posso fechar os olhos para isso, né? Então, por exemplo, fazer uma festa junina dentro da empresa, tá? Qual que é o impacto que teria de eu não fazer isso aí? Por quê? Porque às vezes, cara, nós vamos gastar R$200, sei lá, R$300. Vamos comprar umas paçoquinhas, não sei o quê, quentão eu mesmo faço, o seu João sabe fazer um quentão ali, seu João, faz um quentão com nós aí e tal. Só que isso, talvez para o colaborador, cara, é o momento de confraternizar ali, de descompressão, sabe? De trocar uma ideia, de tirar uma foto. Que talvez para quem é mais velho, cara, se tiver é legal, mas se não tiver, tá tudo certo, entendeu? Então, como é que eu jogo, como é que eu lido com essas pessoas, né? Como é que eu entendo ali o que vai funcionar? Não é uma missão fácil, né? Motivar as pessoas, tem pessoas que se motivam só pela grana, tem pessoas que é pelo clima, né? Tem pessoas que é pelo líder. Você falou de que a gente atinge pelo menos 3 gerações no que a gente faz.
E como que a gente faz isso quando a gente pensa no nosso cliente ideal, no nosso ICP? Né? Cara, se eu tenho meu ICP, como que eu vou lá e eu impacto 3 gerações diferentes? Eu impacto o cara que não quer tirar carta porque ele vai andar de Uber mais econômico, o tiozão, como que eu impacto isso, sendo que o meu negócio impacta 3 gerações? Pra que lado que eu vou? Então, mas aí eu acho que aí você tem, talvez, momento no processo de venda, falando no processo de venda, você tem momentos diferentes com cada perfil, tá? Então, assim, pode ser que dentro do teu ICP você tenha lá 3 personas, tá? O influenciador, ele pode ser o cara mais jovem, o decisor é um cara mais velho, é um diretor, é um proprietário. Então, como que eu faço para conseguir chegar nessas 2 pessoas, tá? Dificilmente, vocês entendem disso melhor que eu, mas dificilmente eu vou conseguir chegar no decisor de uma grande empresa pelo TikTok. Mas o meu influenciador tá lá, entendeu? E aí, como que eu faço para esse cara, eu mostrar para esse cara que eu sou uma empresa legal, que eu faço um trabalho bacana, que a gente agrega valor, que a gente entrega na linguagem dele, né? Na forma dele. Porque se eu não passar por ele, eu não chego no diretor, entendeu? Dificilmente o diretor não vai abrir um e-mail marketing, cara. Esse cara não vai abrir, esse cara recebe 50 e-mails até as 10 da manhã. Não é nem por dia, até as 10 da manhã a caixa dele recebe uns 50 e-mails. Então, como que eu uso abordagens diferentes? Entendeu? Então, como é que eu vou vender o meu produto para perfis diferentes? Então, cara, quando chega no decisor, eu tô falando de software, tá? O cara não quer ver a funcionalidade. Ele não quer que eu mostre para ele como é que eu monto o bot lá, só arrastando e soltando e o robô vai fazer o atendimento. Entendeu? Ele quer saber se tem como fazer isso aqui. Tem. Você já olhou? Olhei. Ah, então beleza. O Douglas olhou, tá tudo certo. Entendeu? Então, eu não posso ser uma empresa muito cool para não passar uma ideia de galera meio iê, mas eu também não posso ser uma empresa de tiozão, porque senão a gente não chega a gente não passa pela primeira barreira, entendeu? Então, calibrar o discurso e ter vários canais, né? Eu estou falando aqui para os especialistas, né? Mas ter diversos canais tem que fazer parte do meu processo, entendeu? Pensando na jornada do cliente, é verdade. Tem. Até porque, assim, vamos lá. Se a gente for imaginar aqui, eu até gosto, eu gosto de TikTok, hein, cara. Eu uso bastante, eu assisto bastante o TikTok. Eu acho que o algoritmo do TikTok é melhor que o algoritmo do YouTube. De longe. Né? Então, assim, É absurdo. pra mim é absurdo. Bom, você parou ali, você assistiu ali um gol da Champions, meu velho, só vai aparecer jogador, treinador, então assim, né? Isso para qualquer assunto. Então, por exemplo, eu gosto de TikTok, tá? Mas o Daniel, que é o diretor que vai tomar a decisão, ele não gosta. Se o Daniel falar, cara, a gente precisa de uma agência de marketing, tal, e eu fui numa convenção e conversei com o Derek da D3B. Pô, D3B eu já vi, Daniel. Eu não lembro aonde, cara, mas eu já vi esses caras. Pô, eu vi um case deles, tal, assim, assado, eu sigo os caras e tal. Então, assim, os influenciadores estão validando um pouco a minha empresa. Fica um pouco mais fácil. Eu vou criando consciência do meu produto ou serviço, né? Amadurecendo a consciência. Agora, quando eu não impacto, ou assim, eu não alcanço esse pessoal, fica bem mais difícil. Entendeu? Porque dependendo da decisão, são várias pessoas. E pode ser que uma pessoa ali não vá com a tua cara e deu, acabou. Entendeu? Assim, eu vou dar um exemplo. A gente vende software. Antes de trabalhar com a Temix, eu trabalhava dentro da Lopen com um produto de telefonia VoIP. Cara,
o diretor podia estar apaixonado pelo produto. Se o responsável do TI dele lá não fosse com a minha cara, o cara travava a compra. Caramba. O cara travava a compra. Não, isso aí vai dar problema aqui porque a gente não tem condições disso, não sei o que, não sei o que. E deu, velho. Vai fazer o quê? Então, assim, pro cara do TI, eu falei, bom, vamos fazer uma trial, vamos abrir o sistema, você vai fuçar, você vai testar, tal, vai rodar aí na tua rede, no teu ambiente, ver se o teu ambiente comporta, papapá. Eu preciso convencer esse cara ali, entendeu? Então a abordagem é outra, o canal é outro. Sim. Né? E é legal, porque eu trabalhei em uma empresa de SaaS, eu era head de marketing lá. Cara, faz total sentido isso. A gente conhecia muito bem o nosso ICP. Né? Eu não conseguia levar o dono da empresa para uma reunião, não dava para levar, porque ele não tinha tempo para isso. Eu tinha o técnico, que ficava na rua, eu mexendo no ar, que era uma empresa assim. Eu tinha o gestor desse cara que fica em equipe externa, e tinha o dono da empresa. Então a gente fez os testes, bateu nos 3, e quem dava mais conversão era o gerente. Então tá. Só que o gerente, ele tomava a primeira decisão, ele tinha que levar para o dono. Então toda a comunicação era voltada para o gerente. Eu testei fazer com o técnico, só que o técnico estava com medo do SaaS. Tipo, eles vão me gerenciar. Peraí, alguém vai ver que eu estou fazendo um freela aqui do lado, porque ele vai fazer essa gestão. Falei, então não, ele queimava o produto. Então, opa, descartei ele. Ele era um detrator. Era um detrator, então eu não podia levar ele. Então, bati no gerente. Só que qual o canal que o gerente veio? Ele tinha mais tempo que o dono. Aí ele levava ele para uma reunião, mostrava, cara, eu preciso disso. Vamos, tipo, aí o SDR fazia o filtro, já conseguia levar para uma reunião com o closer, com o gestor e o tomador de decisão, fazer o bunch certinho. Sim. Né? Então ele levava já e matava em uma reunião, no máximo 2 com o closer. Mas foi conhecendo bem a jornada dele. Eu sabia que tinha que impactar em X redes sociais, para o cara ver, se interessar, preencher, ou fazer o trial, ou não, e vinha para uma reunião, tipo, a jornada estava desenhada. Então, fazer o growth, né, ali era bem mais fácil, porque estava tudo bem desenhado. É isso, é conhecer mesmo o cliente, senão você não consegue. Senão se sofre. Usando isso que ele deu, o que você falou até agora, eu, Douglas, acabo tendo uma frustração quando eu penso, de repente, sei lá, não sei a porcentagem, mas sei lá, em 80% das empresas do país. Eles não estão nem perto de descobrir isso e muito menos de conversar sobre isso. E às vezes quando a gente conversa, eu e o Derek, você, quando a gente está conversando aqui, fica a impressão para mim que a gente acaba indo para um lado muito técnico e a gente acaba deixando essa galera de alguma forma sem informação. Porque a gente falou de venda, a gente falou de canais de aquisição, a gente está falando disso tudo. E às vezes o cara não entendeu nada ainda. Porque a gente estudou muito, é nítido que você estudou muito, as experiências que a gente tem, as empresas que a gente teve a sorte ou a competência de passar, trouxe esse know-how pra gente. Mas a maioria das empresas no país hoje, é gostoso, às vezes é o cara, às vezes não é uma empresa, às vezes é um empreendedor que seja, o cara tá começando ali. O cara agarrou, foi tentar e vai começar. E às vezes ele não tem nada dessa informação. E esse jeito que a gente fala, eu, Douglas, eu quero me comunicar com esse cara. Hoje eu sinto que eu não sou efetivo, porque eu acho que a gente às vezes fala um tecnês. Por mais que a gente tá tentando deixar simples, fica muito fora da casa desse cara, fica muito fora da realidade dele. E esse cara, às vezes, principalmente agora nos próximos anos, a tendência é que ele cresça e morra muito rápido, por não estar preparado para isso, por não estar aberto a isso. É uma frustração que eu tenho, tipo assim, de realmente, como que eu faço esse cara entender o que a gente tá falando, como a gente faz ele ver isso? Não sei se faz sentido pra você. Entendi. E concordo. Muita gente ainda tá bem atrasado, né? Tá sofrendo. Se você partir pelo arroz com feijão, bem feito, tá? Eu preciso entender que não dá mais para trabalhar sem analisar os dados, sem fazer conta. Eu estou falando de Excel, tá? Excel. Então, outra coisa que eu preciso entender, você pode vender meia branca, mas você não vende para todo mundo. Isso tem que sair da tua cabeça. Não, mas eu vendo copo de vidro, eu vendo para todo mundo. Não, cara. Não, você tem que descobrir, entender
olhar pelo que você, para a experiência que você já teve, para os clientes, para os teus amigos, seja para onde, em algum lugar você vai ter que encontrar qual é o teu perfil de cliente, porque você não consegue conversar com todo mundo, que é um pouco disso que a gente está falando. Eu não consigo comunicar para todo mundo, entendeu? Então, primeiro define isso, e aí a gente vai falar no perfil de cliente, perfil ideal de cliente, né? Olha para a tua carteira, quem já comprou, por que comprou, quem que é esse cara? É um homem, é mulher, tem 20 anos, tem 40 anos, é uma empresa, de que segmento, é indústria, varejo, tá? Tem 5 funcionários, tem 50 funcionários, encontra um padrão ali. Esse eu acho que é o ponto principal, encontra um padrão e começa por ali. Ah, não, mas aí eu vou vender só para a empresa pequena e as empresas médias eu não vou vender? Não, cara, você não vai deixar dinheiro na mesa, você não vai vender agora. Porque começa por aqui e ganha primeiro dinheiro para manter as contas, contratar um pouco mais, aí depois você continua aqui e ataca um pouco ali. Mas eu preciso olhar. Então, quantos clientes entraram na minha loja? Quantos clientes ligaram aqui na empresa? Quantos e-mails a gente enviou? Quantas ligações o meu vendedor fez? Para eu encontrar os padrões. Ó, isso aqui é um padrão. Então eu já sei, poxa, se eu ligar 10 vezes no dia, eu consigo falar com 2 pessoas. Beleza, aí eu tenho uma métrica. Tá bom, e como é que a gente faz para falar com 10? Bom, multiplica isso aqui. Entendeu? É isso. Não, mas eu não consigo fazer isso, então nós temos que contratar. Então a gente precisa primeiro, a gente não vai conseguir falar com 100, beleza, então vamos falar com 50 até a gente ter dinheiro para contratar mais uma pessoa e conseguir falar com 100. E aí a gente vai entender, cara, qual que é o ticket médio do meu produto. Agora, não, irmão, assessoria de marketing, toda empresa precisa, eu vendo para todo mundo. Não vende, cara. Não vende, não te ilude. Não vende. Escolhe um. Ah, não, mas então se eu vender para a empresa, para a indústria, eu não vou vender para o varejo. Vai, mas depois, no segundo momento, foca nesse aqui, modela o discurso para esse aqui, sabe? Se veste para ir fazer uma visita para falar com esse cara aqui. E aí depois você vai para o outro, entendeu? Porque senão você fica nesse, faz tudo. Não, eu vendo para todo mundo. Eu vendo telefone celular. Ah, celular, não. Celular todo mundo. O guri de 12 anos tem e o vozinho de 80 tem. Não, velho. Não faz isso. Tem um 80-20 ali, né? Tem um 80-20. Escolhe um perfil, entendeu? Trabalha, põe na planilha, abre um Excel, cara. Deixa de ser preguiçoso, abre um Excel, coloca lá, cara. Esse cliente aqui, se for B2B, tá? Uhum. Pô, essa empresa aqui é indústria, essa aqui é da educação, escola de idioma, curso preparatório, universidade. Pô, cara, ó, educação rola legal. Sempre vai ter um Pareto, né? A gente teve um case legal aqui, vender produto para pet. 80% da venda era totalmente para cachorro, 20% para gato. Cara, mas a população de gato é gigantesca, vamos vender. Porque a população de gato não queria comprar, as pessoas que são gateiras não queriam comprar aquilo. Então, tipo, não adianta ter, você não vai conseguir colocar, porque a demanda tá para essa galera, não é porque tem o mesmo número de usuários, vamos dizer assim. Porque você vai conseguir vender. São características diferentes, eles não têm a mesma dor. E a alavanca de crescimento dele, tipo, não é pra trocar de público. Então, se é 80-20 com cachorro e gato, a taxa de conversão era a mesma, aumenta o esforço de dinheiro aqui para aumentar teu valor. Ataca com mais força. Exato. E assim, isso não precisa de software, você não precisa de grande sistema. É um Excel, meu velho. O Excel simples ali, mas só marca, cara. Quantas vendas eu fiz, quanto me gerou de receita, tá? Qual foi meu custo. Pô, beleza, agora a gente já validou que o porta a porta dá um bom resultado. Vamos testar uma rádio? Vamos fazer rádio? Vamos fazer Google? Tá, o Google, eu acho que o cara tem que começar por aí, né? O Google é a primeira. Tô falando rádio e tal, mas, cara, dependendo, acho que qualquer negócio você precisa estar no Google, porque Sim. É lá que as pessoas vão procurar quando quiser fazer um serviço, né? Começa com o Google, testa. Pô, vamos investir um pouquinho no Facebook.
investe um pouquinho no Facebook, testa. Mas não é assim, não, o Facebook não deu certo. E é comum acontecer, né? Tá, mas não deu certo por quê? Eu gerou lá 30 leads e eu fiz 2 vendas. Caramba. Só isso, cara. Você acha pouco? Quanto você gastou? Eu gastei 200. Quanto foi a venda? Foi de 5 mil. Pô, irmão, então é aí, velho. Muito dinheiro, pelo amor de Deus. Segue aí, entendeu? Tô chutando alguns números loucos, mas assim, às vezes o cara não faz a conta. Tá, irmão, mas e pro teu vendedor pegar o carro e tal, e atender... Eu fico incomodado com isso, porque um canal não exclui o outro, cara. Vamos supor que eu sim estou vendendo por lead na internet. Eu tenho lá X vendas. Tá acontecendo essa venda. Mas eu vendo muito mais por indicação. Venda pela internet e venda por indicação. Você vende bem por indicação? Cara, faz um plano Member Get Member que você vai vender mais ainda. Estimule o cara a te ajudar a vender ainda mais. E se você tá com todo mundo te indicando, por que você não pensa num quarto canal de aquisição que é pra vender pra quem tá dentro, que você vai ganhar muito mais dinheiro? Só que as pessoas ficam, cara, esse é o meu canal de aquisição, esse é o meu canal de aquisição. Esse é por onde eu vendo mais. Tá? Mas venda mais 20% aqui, 20% mais de faturamento, mais 5% a mais de faturamento aqui, e o negócio vai crescendo. Você vai ter o custo de aquisição por aquele canal, tudo bem. Tem esforço, tem demanda de gestão? Tem, mas é um canal de aquisição novo. Se de repente esse parou por algum motivo, por economia, esse parou porque a plataforma deixou de existir na internet, porque veio outra tecnologia engoliu, cara, você não para de ver, você não tem empresa Você não não quebra. fica na mão de um único canal, né? Exato. É claro, não é fácil, mas talvez o melhor caminho é separar um pouquinho de grana para queimar, para testar canal. E não precisa ser muita grana, tá? Pode ser pouca grana, o que dá. Poxa, velho, eu consigo separar R$200 para fazer um teste num canal, seja qual for o canal. Eu consigo separar quinhentão para fazer um teste. Faz o teste. Mas quinhentão não vai dar resultado, não vou nem fazer. Não, cara, faz só para ver. Entendeu? Experimenta, porque é bem isso. Daqui a pouco você tem uma única fonte de geração, e se essa fonte secar? Entendeu? Isso até mesmo se você olhar para o time interno. Cara, eu tenho aqui hoje, eu tenho 5 vendedores. Cara, 40% das vendas está na mão do Derek ali. Perigosíssimo. Irmão, isso é perigoso, cara. E se esse cara amanhã sai? E se esse cara adoece, tá? Ou se esse cara encher o saco de vender e vira monge, cara. Você tá morto, velho. É o que entendeu? a gente, É gente, é variável. Cansei. É feio falar, viu, cara, mas às vezes a gente prefere ter 3 vendedores medianos, porque, cara, vai estar ali, a gente tem uma previsibilidade, não vai sair a palavra agora. A gente tem uma expectativa do que vai sair de venda. E quando a gente tem um talento, muito talento, esse cara tem mês que ele vai lá e arrebenta de vender. E de repente no outro, um problema pessoal, não sai mais nada de venda. Cara, é absurdo. E o que a gente mais vê, quando a gente vai dar nossas mentorias de consultoria também, não, mas esse aqui é o principal de venda. Mas tá refém de um cara, meu. De repente, sei lá, que coloque mais 2 ou 3 e tente absorver o máximo possível desse cara, mas não seja refém. É o meu melhor vendedor, eu vou subir ele pra gerente. Meu melhor vendedor é gerente. Pô, Beleza, isso acontece. acabou. Isso acontece. E aí o cara tem um autoestima, um ego que ele vai lá e mata todo o resto ainda de performance. Mas olha que louco. Se a gente tem esse cenário, tá? Voltando no que eu falei lá no início, não existe fórmula mágica, tá? Eu tenho o vendedor que é disparado o que mais vende. Por que esse cara não tá dando treinamento aí dentro? Exato. Não, mas o cara não gosta de treinamento. Não, cara, é esse cara que tem que dar treinamento. Não é o consultor que vem de fora. Entendeu? Não é o especialista. Talvez no segundo momento seja, tá? Mas hoje quem tem que dar treinamento é esse cara. Não é nem o gerente. É esse cara, tá? O que esse cara tá fazendo que talvez os outros podem começar a fazer? E aí, claro, viu? Vamos trabalhar aí o ego de todo mundo, tá? Porque no final do dia, o vendedor é comissionado e é grana para todo mundo. Então, promover esse tipo de coisa, né? Pô, como é que eu replico, cara? Esse cara aqui faz, como é que eu replico? Lógico que vai ter particularidade, nem todo mundo funciona igual, né? Tem cara que funciona melhor de manhã, tem cara que funciona melhor à tarde, tem cara que, né, que gosta mais de ligar, o outro gosta mais de fazer visita e tal. Mas se você olhar aí dentro, cara, tem muita gente boa
talvez fala errado, mas que entende mais do que o especialista que está lá no palco. Pode ter certeza, sabe? Assim, eu tive alguns casos, assim, eu tive a sorte de trabalhar com uns caras muito loucos, cara, uns caras muito doidos, assim, que me ensinaram muito, sabe? De que realmente a gente precisa entender, muitas vezes entender o cliente, entender a forma como as pessoas compram. Por isso a venda consultiva, a gente volta a falar de venda consultiva. Porque nem sempre o processo na risca, ele vai funcionar para todo mundo. Tá? O processo de venda é importante, ele precisa existir, mas ele tem que servir como um caminho, um trilho. Ô, irmão, você está saindo um pouco, volta. Ó, fugiu, volta. Ô, guia, volta. Então, mas tudo isso eu não tenho que buscar na internet, eu tenho que buscar aqui dentro. O que esse cara está fazendo? Como que esse cara está vendendo mais que todo mundo junto aqui? Ou como está vendendo, entendeu? O que você faz? Tá? Porque talvez do jeito que ele faz é o jeito que funciona. E olha que louco, quebrando qualquer paradigma. Eu trabalhava numa concessionária da Fiat, essa que eu falei dos processos, que foi a minha escola. Tinha acabado de entrar lá. E novão. E tinha, os vendedores eram muito velhos lá, muito antigos. Tipo, o mais novo tinha, sei lá, 15 anos de casa. Era uma empresa muito familiar, muito tradicional lá e era muito bem vista, assim, é até hoje. E tinha um vendedor que o que mais vendia era o mais desengonçado, cara, era o mais louco, doidão, o Marcos. Esse cara já tá aposentado já. Mas qual era uma lata, velho? Eu olhava e falava, velho, cara, como é que esse cara vende? Um dia chegou, e isso eu fui acompanhar, porque eu fico copiando os outros, né? Uhum. Fico olhando o que esse cara faz, o que esse cara vai fazer igual. Entrou um casal para ver um carro, ele atendeu o casal, e o carro tava no pátio. E ele foi com o casal lá, pegou a chave do carro, abriu o carro. O que o processo diz? Mostra essa parte, mostra isso, abre o capô, abre o porta-malas, não sei o que. Existe um processo. Inclusive na ordem que você mostra em volta do carro, tá? Existe. E a concessionária treinava isso, tá? Algumas talvez nem conheçam que existe, mas naquela época a gente já falava disso. Então, primeiro você mostra isso, tal, depois aquilo. O Marcão pegou a chave, tal, não sei o que, eu tô olhando ele de longe. E ele saiu. Foi lá, pegou um café e sentou na mesa dele. Eu vou Marcão, os teus clientes estão lá, cara, estão lá vendo o carro. Tá maluco? Ele falou assim, cara, deixa eles comprar. Deixa eles comprarem. Pô, você não vai lá mostrar o carro pros caras, ô cara de pau? Gauchou, ele chama de Gauchou. Deixa eles comprar. Eu falei, cara, o Marcão é preguiçoso, velho. Olha o bicho preguiçoso. Cara, você acredita que ele fechou o negócio naquele dia com aquele casal? O casal voltou pra mesa, tal, sentou ali, eles fizeram a negociação, compraram o carro. Ele não mostrou o carro, velho. Sacou? Então, assim, o que você faz, velho? O que você viu? O que você entendeu? Por que você largou os caras lá? Entendeu? Então isso pode valer mais do que o especialista americano que fez treinamento, entendeu? Então assim, a gente quebrar um pouco disso, é lógico que boa parte dos conhecimentos, spin selling, bend, é porque realmente dão certo, entendeu? Mas a gente tem conhecimento dentro de casa, entendeu? Talvez ele não tá tão rebuscado, né? Não tá tão glamorizado, mas dá para replicar. Pô, cara, eu acho massa isso aqui que você faz. Como é que você faz, velho? Me explica. Pô, ensina pra gente aqui. Então, isso é sales engagement. Posso usar um exemplo bobo aqui, cara? Tipo, aconteceu hoje com a gente. Aqui, de fato, com esse podcast, o que a gente faz toda vez? A gente segue um processo. Vamos estudar o convidado, vamos ver o que ele faz, o que ele é especialista e tudo mais, e deixa um checklist de pergunta pronto. Porque pode ser que a conversa fique chata, pode ser que de repente você só responda o que a gente perguntou, não continue conversando e assim por diante. Então a gente tem um processo. A partir da primeira pergunta que você faz e foi dando assunto, esse processo pode ser escolhido, porque ficou legal o assunto. A gente olhou nenhuma vez pro celular, não precisou seguir uma pauta, porque a conversa fluiu. E a ideia é sempre, exemplo, nesse caso do podcast,
é que a conversa seja o mais simples e leve possível. Aconteceu. Mas se não acontecesse, a gente estava preparado. Para isso que serve o processo. Tem um processo. Por isso que tem um manual do cara olhar em volta do carro e tudo mais. Se por acaso ele esquecesse por onde que ele começa, ele tinha como fazer. Então acho que a galera também tem que entender que, por exemplo, o processo, sim, existe, é importante, tem que ter. Mas às vezes, se der para fazer algo diferente, Claro. um não exclui o outro, né? Você consegue improvisar no processo. Você não cria processo no improviso. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu preciso saber tudo que eu tenho que fazer. Sabendo disso, ali pô, o brasileiro é o cara, é o melhor que tem no improviso. Né? A minha esposa trabalha para a Scania, fabricante. E a gente conversa muito, troca muita ideia. Ela trabalha para o banco da Scania. E ela me contou uma vez, e já contou algumas vezes, que às vezes ela me conta várias vezes a mesma coisa. Eu nunca vi isso. Teve um diretor do banco que ele, um dia numa conversa lá, esse cara, se eu não me engano, ele é italiano. E ele tocou a operação do Banco Scania no Brasil, e ele estava fazendo um comparativo com o alemão e o brasileiro. Ele gostava muito do Brasil. Eles fizeram um resultado violento aqui no Brasil, no período que ele ficou. E ele fazia esse comparativo. Falou que na Alemanha, o alemão, você vai dar um processo para o alemão seguir e ele vai fazer na risca, meu velho. Na risca. Só que se sair alguma coisa fora do trilho, ele trava. Ele não vai para frente. E o brasileiro, você vai dar o processo para ele seguir e cada um vai fazer de um jeito. Mas vai chegar no objetivo, entendeu? Então, assim, são perfis diferentes, tá? Que produzem tão bem quanto, mas é uma característica diferente. Então, eu não posso engessar demais para falar, não, irmão, você vai falar olá, bom dia. Não vem com um bom dia, como é que você tá, entendeu? Eu não tenho, não dá para ser assim, mas eu preciso dizer, meu velho, a primeira coisa que você tem que fazer é abordar e dar um bom dia, boa tarde, uma boa noite pro teu cliente, beleza? Então tá, cara, não começa com e aí, patrão, tá? Começa com um bom dia, como é que você vai? Então assim, eu dou o processo, mas justamente para ele saber, tá, beleza, agora a gente já viu o produto, qual que é a próxima fase? Bom, a próxima fase é orçamento. Então, para fazer orçamento, você tem que pegar essas informações aqui. Então, não deixe de pegar essas... Entendeu? É simples, não é... Ah, como é que na minha empresa pequena? Cara, é que talvez as palavras sejam mais rebuscadas. Mas é simples. Tenha isso um pouco mais organizado, né? Dentro da tua empresa. Principalmente o funcionário novo. O cara que entrar... para ele fica mais fácil quando você tem o processo desenhado. Na boa parte do tempo, o que faz? Cara, cola no Wendel ali. Fica aí uma semana, você vai ser o sombra do Wendel. Não, meu irmão. Entendeu? Vai ser mais difícil para esse novato, para esse vendedor, para esse funcionário, se ele não tem um processo. Tá, e aí, beleza. Depois daqui o que acontece? Ele tem que ver lá com o Wendel. O que ele faz depois que chega nessa fase? Não, velho, pega um papelzinho branco. Bom, depois que você fez o orçamento, aí você vai, esse aqui, cola na parede. Tá? Bom, aqui galera, esse aqui é o nosso processo. Eu acho que fica um pouco mais fácil. E vai ter o Somebody Love, que, né? Sempre tem do brasileiro. Mestre, a gente já tá aqui para finalizar. Queria te agradecer ótimo, imensamente o bate-papo, fluiu demais. Queria que você deixasse pra galera também suas redes sociais, onde a galera pode ver mais conteúdo como esse. A galera pode saber mais de você também. Claro, cara. Bom, meu Instagram, Diogo Bagé, @DiogoBagé. Conhecer um pouquinho da Temix, atemix.com.br, também conhecer um pouquinho da nossa empresa que a gente faz. O Instagram da Temix é atemix.app e da Talkstar, talkstars.com.br. É isso, né? Nesse final de semana, então, a gente está lá no Parque Tecnológico com a imersão de vendas, sábado e domingo. E o próximo encontro é Rio Grande do Sul, agosto. Novo Hamburgo, agosto. Agosto, Novo Hamburgo. É isso, cara. Obrigado pelo papo, adorei conversar com vocês. A gente vai se ver lá no final de semana.
A gente que agradece, tá ferrado, a gente vai passar o final de semana junto. Se não gostou da gente, tá ferrado, porque a gente vai passar o final de semana Que junto. massa, tá? cara, que legal. E a gente pretende também ingressar na parceria aí, a gente quer muito fazer muitas coisas junto. Então acho que a gente vai se encontrar muito pela frente ainda. Obrigado pelo bate-papo. A gente falou do que a gente ama, que é venda, que é Pô, coisa boa, né, velho? Tá no nosso dia a dia isso. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço.